Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse nosso guia fantástico que Kardec elaborou com os espíritos a partir do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia. Esse capítulo que nós vamos dar início hoje, é o capítulo 6, o Cristo Consolador, vem esse consolo após o capítulo 5, que nós estudamos, né? Que foi bem-aventurados os aflitos. Então, depois dessa aflição toda, vem o consolo, vem o Cristo Consolador. E cabe a nós hoje estudar o primeiro item, o jugo leve. São os itens 1 e 2. Antes de nós começarmos, eu gostaria, vou tentar aqui compartilhar com vocês, aí essa tela desse cartaz lindo que as nossos irmãos prepararam para nós, para que nós nos lembremos do Natal da Casa do Caminho, do Natal dos nossos assistidos. Nós estamos precisando muito da ajuda de todos. Então, todos os que puderem colaborar e que puderem também divulgar, que é uma forma de colaboração também, nós estamos precisando muito, porque está aí em cima a festa e as bolsas precisam estar preparadas, os presentes, tudo que nós precisamos para receber os nossos assistidos nessas festas que são sempre tão bonitas. Então, aí está o cartaz que nos convoca a essa ajuda que faz tão bem, que é, na verdade, um presente para nós que pudermos colaborar. Nós estamos, na verdade, nos presenteando, se nós conseguirmos divulgar ou mesmo ajudar para a nossa festa. O Natal se aproxima e, como todos os anos, estamos iniciando nossa campanha. Nós estamos iniciando, a campanha já está a todo vapor e está aí em cima. Nós estamos precisando muito da ajuda. Então, aqui estão os dados bancários. Deixa eu conseguir aumentar. Aqui o banco, Itaú, a agência. Aqui esse CNPJ, através do qual se pode fazer um Pix para colaborar. O valor da bolsa é R$ 270, e que cada um colabore como puder, como falei, inclusive também divulgando. Está aqui o QR Code, quem quiser fazer o Pix através do QR Code, que vocês possam, então, guardar essa imagem, ajudar e comunicar a uma das coordenadoras do trabalho essa ajuda. Então, enquanto eu leio a página de abertura, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, compartilhando esse cartaz. E nós vamos, como página de abertura, ler a lição 5, já que no nosso texto de hoje nós temos esse chamado de Jesus, vinde a mim. Então, nós vamos ler essa lição número 5 do nosso livro Fonte Viva, que Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, escreveu a partir de Emmanuel, então que Emmanuel nos trouxe. Essa lição se chama Consegue Vir? Como se fosse nos interpelando, né, a partir desse chamado de Jesus, vinde a mim. Então, Emmanuel está perguntando, Jesus está chamando para a gente ir. Nós conseguimos ir?
Essa é a pergunta que Emmanuel nos faz. E ele então diz assim: o crente escuta o apelo do mestre. Esse apelo vem a mim, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis, as questões materiais, né? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim, de Jesus. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Já conseguimos ir? Graças a Deus. Vamos, então, unir os nossos corações nesse propósito de aprender a ir até Jesus, que é através dos seus ensinamentos, através do Evangelho, que nós vamos conseguir. Amado Mestre Jesus, se conosco, Senhor. Enche nosso coração com teu amor, para que sigamos firmes nesse propósito de aprendizado, nesse propósito de estudar, de procurar entender, de procurar agir, pensar e sentir conforme os teus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos nesse propósito. Consola nossos corações, para que nós possamos nos desprender do que é supérfluo e seguir na tua direção, Senhor. Que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais, da direção espiritual da Casa do Caminho, e sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. E nós pedimos, então, a permissão, ao fim dessa pequena prece, para darmos início ao estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu falei, vou parar então de compartilhar aqui a tela. Nós estamos aí hoje com o vinde a mim, com esse jugo leve. E o nosso texto, ele está em Mateus. Kardec pegou esse texto que está em Mateus 11, nos itens 28 a 30. Então, o texto diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Kardec, então, e aí nós temos no item 2 o comentário sobre esse texto, que diz assim: como é pequeno, é pequeno e muito, muito significativo, mas em termos de número de palavras é pequeno, então a gente pode ler. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Olha só a importância da nossa doutrina espírita. Na nossa doutrina espírita, uma das bases da nossa doutrina espírita é essa confiança no futuro, esse entendimento de que nós temos muitas, 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 muitas encarnações e que, então, que essa confiança no futuro alicerça a nossa fé, nos ajuda a entender que nós temos uma caminhada pela frente e que nós temos inúmeras oportunidades e chances. Então, a doutrina espírita é um mecanismo fantástico para esse entendimento. E aí continua o texto. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, sim, para aqueles de nós que somos materialistas, que morreu, acabou, né? Ou simplesmente duvida que não tem fé, as aflições tornam-se muito mais penosas. Sim, claro, porque se não há essa esperança nessa outra vida, nesse futuro, nessa existência imortal do espírito, nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, a lei de Deus. Essa lei de amor que ele veio trazer para nós. Seu jugo é obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse jugo é uma palavra assim que a gente quase não utiliza, né? Uma palavra antiga, mas que a gente pode entender como esse direcionamento. Existia como eu vou chamar? Aquele aparelho, aquela madeira que unia os dois animais para que eles seguissem no arado, para que seguissem numa direção só, que seria o jugo. Enfim, a gente pode entender, porque dali eles não podiam ir para nenhuma outra direção, eles teriam que seguir reto, e os dois juntos. Então, a gente pode entender, nesse caso, o jugo, assim como essa lei, como esse direcionamento, como essa diretriz, mas que o jugo é suave. Esse jugo de Jesus, esse que ele está nos chamando. E o fardo é leve. Fardo, a gente até usa mais, né? É um peso, é alguma coisa que nós temos que carregar. Então, com Jesus, esse fardo é mais leve. Então, eu não sei, vocês já devem ter ouvido, mas eu ouvi novamente e achei bastante interessante. Aqueles que tiverem oportunidade, se interessarem, quiserem ver, há mais de uma palestra da Anete Guimarães, há várias palestras no YouTube sobre esse tema, mas o que eu vi da Anete Guimarães, ela dá umas informações, ela faz uma coisa, ela diz que teve um desafio, enfim, numa aula que ela estava assistindo na Faculdade de Medicina,
e que teve um desafio de provar, porque as pessoas só, alguns alunos acreditavam só na ciência, então foi uma aposta e ela teve que provar que ela tinha que provar o valor científico das palavras de Jesus. E essa foi uma delas. Foi a que ela foi concitada a reagir na aposta, né? E então ela explica, baseada na ciência, baseada na medicina, até na fisiologia mesmo, que o fardo com Jesus é mais leve. Então, ela começa dizendo que Jesus não falou à toa, não foi uma metáfora, que aquilo realmente é verdade, que o fardo que nós temos que carregar, se nós estivermos com Jesus, é mais leve. Então, ela dá uma série de explicações sobre as partes do cérebro, o arqueocórtex e o neocórtex, que são partes do cérebro. O arqueocórtex onde ficam aquelas coisas que nós agimos como os animais agem. E o neocórtex, neo de novo, né? onde são as nossas ações, os nossos pensamentos, enfim, que nos diferenciam dos animais. E fala da dor, fala que a dor é diferente para cada um, porque a dor é um sinal de células morrendo, a gente precisa da dor, porque senão a gente morre, né? Porque se a gente não sentir dor, não sabe o que está acontecendo e vai morrer de uma infecção ou qualquer coisa. Isso existe mesmo, né? Essa síndrome das pessoas que não sentem dor. E geralmente morrem muito cedo, exatamente por isso. Na verdade, a dor existe para a nossa proteção. Mas cada um de nós sente uma dor, a dor de forma diferente, né? Para cada um é diferente. E então, ela explica esse porquê que é diferente para cada um, porque alguns de nós têm uma defesa maior contra a dor, e acaba mesmo levando à conclusão de que, se nós nos direcionarmos, nós estivermos acompanhados dos ensinamentos de Jesus, nós vamos sentir menos dor, portanto, o nosso fardo será mais leve. Porque, mesmo que a gente não entre em toda essa fisiologia que ela, como médica, explica, que é interessante para a gente ouvir, mas que a gente não precisa entrar nisso, porque o importante daí é que, se a gente está sentindo alguma coisa e fica ensimesmado com aquilo, meu Deus, o que será isso que eu estou sentindo? E aquilo vai aumentando, aquela sensação a gente vai inventando um monte de coisa e, e fica ensimesmado, porque o nosso egoísmo atua. A gente só pensa, pronto, aquilo é a pior coisa do mundo naquele momento e tudo. Se a gente consegue olhar para o outro com empatia, se a gente consegue direcionar, dar a devida importância para o socorro, para o auxílio ao outro, ao nosso irmão, a gente, quando vê, até já esqueceu do que a gente estava aumentando tanto. É claro que nós passamos por obstáculos, que a dor existe, que nós precisamos dela, porque se nós estamos passando por alguma coisa, é porque nós precisamos passar, que nós necessitamos disso para o crescimento, mas se nós estamos devotados, se nós estamos humildes para receber as tarefas a que nós somos direcionados, sempre na direção do outro, na direção de sair de nós mesmos, de sair desses sentimentos egóicos, que é fácil para nós cairmos. Então, se nós conseguirmos olhar para fora, olhar para o outro, isso é o quê? É seguir Jesus. Então, se nós estamos de mãos dadas com os ensinamentos de Jesus,
nós estaremos voltados para a caridade, nós estaremos voltados para a compreensão, nós estaremos voltados para o amor. E nós vamos abandonar essa exacerbação do que nós sentimos com relação a nós mesmos. Não estou dizendo que nós precisamos nos abandonar, não, porque a gente sabe que é muito importante o autoconhecimento. Esse autoconhecimento faz parte também disso, porque se nós tivermos um conhecimento bem legal de nós mesmos, nós vamos entender isso tudo, nós vamos ter humildade para esse entendimento, para receber os ensinamentos de Jesus, e nós vamos ter a abnegação necessária para olhar para o outro e para sairmos de nós e nos direcionarmos para os nossos irmãos. Então, eu vi também algumas palestras, né? E numa delas, o Haroldo conta uma história do Chico, que todos vocês já devem conhecer, e eu também até já conhecia, mas ainda não tinha ouvido nesse sentido, dessa aplicabilidade a esse texto, que ele diz que o Chico adorava o cachorro dele, ele adorava os animais, e, e ele sentia muito prazer em, quando voltava cansado lá do trabalho dele, alimentar o cachorrinho. E sentir aquele carinho que a gente sabe que os cães, né, os animaizinhos de estimação dispensam a nós. E ele ficava muito feliz com aquilo. Mas o cachorro adoece e o vizinho, que gostava muito do Chico, fica com pena e resolve matar o cachorro para acabar com o sofrimento do cachorro. E assim, ele, na cabeça dele, achou que ia acabar com o sofrimento do Chico também, porque aí o cachorro não ia mais estar doente. Enfim, foi lá a maneira que ele pensou. E então o Chico ficou desesperado, ficou muito, muito triste, ficou muito zangado. É onde o Chico podia ficar zangado, né? Com o vizinho. E ficou triste, ficou magoado. E então ficou aquele tempo, até que Emmanuel chegou para ele e falou: olha, Chico, não dá. Essa mágoa que você está, por causa do seu vizinho que fez isso, está te prejudicando no trabalho. Não dá para você ficar assim. Você está com uma espécie de nuvem escura no teu coração, que está embotando, está prejudicando mesmo. Está uma energia ruim. Você não está conseguindo trabalhar direito. Então, e aí Chico diz: poxa, Emmanuel, mas o que você quer que eu faça? Ele matou o meu cachorro. O que você quer que eu faça? E Emmanuel diz: você vai fazer uma coisa, você vai procurar saber qual é a coisa que esse seu vizinho mais quer, que ele mais deseja, e você vai dar isso a ele. Ele diz: mas, puxa vida, eu ainda vou dar um presente a ele? E Emmanuel diz: olha, a receita não é minha, não. A receita é de Jesus. Então, Chico vai lá, obediente, e descobre que a coisa que ele mais queria era uma máquina, então se endivida todo e ganhava pouco, mas consegue dar a máquina ao vizinho, e quando o vizinho recebe a máquina, fica tão, tão, tão feliz que ele irradia uma luz tão grande que vai direto ao coração do Chico. E então aquela mágoa se dissolve, aquilo se dissipa, e que é isso, senão o perdão? A importância do perdão para tudo isso que nós estamos falando, para essa disponibilidade que nós precisamos abrir no nosso coração para ir até Jesus. O Emmanuel está perguntando: a gente consegue ir? Isso é um dos passos que a gente precisa ter: perdoar.
não guardar mágoa. E porque a gente sabe esse fardo, né? Esse fardo que a gente precisa carregar, porque todos precisamos, todos carregamos fardos na nossa existência, esse fardo é sempre na medida que a gente pode carregar. Como se diz, Deus não dá a cruz maior do que a gente aguenta. O fardo é o que a gente precisa. É como se fosse uma outra figura do obstáculo, né? A gente precisa transpor, porque é aquilo, é aquele, é uma ferramenta que a gente precisa para crescer. E o fardo, no caso, nunca é maior do que o que a gente aguenta carregar, né? Então, se nós estamos com Jesus, nós vamos seguir o que ele veio nos ensinar e que vai nos ajudar a carregar o fardo, os fardos que nós temos. O que nós precisamos? Caridade, benevolência e perdão. O autoconhecimento, né, como eu já falei, ele ajuda. Ele ajuda a gente a seguir Jesus. Por quê? Porque a gente vai entender quando a gente para refletir, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso em relação a essa pessoa? Por que eu estou triste? Porque só porque alguém falou isso ou aquilo, eu fiquei triste? Por quê? E se a pessoa falou isso ou aquilo e que eu não gostei, o problema é da pessoa, não é meu. A mim me cabe perdoar. Se eu achei que fui injustiçada ou injuriada, enfim, a mim me cabe perdoar. O que a pessoa fez lá é problema dela. O que eu tenho que fazer é abrir meu coração e limpar e tirar, que para isso eu preciso me conhecer, porque eu preciso analisar o que eu estou sentindo, analisar o que eu estou pensando e entender que cada pessoa dá o que pode, cada pessoa faz o que pode, e o que a pessoa dá e o que a pessoa faz é uma questão pessoal daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Como aquilo reflete na gente, aí é uma questão nossa. E se nós deixarmos que esse reflexo seja um peso para nós, ele está sendo um fardo que não é o de Jesus, que não é aquele aqui que nós estamos, aquele fardo leve. Esse fardo leve a gente só consegue com Jesus. A gente está aí pegando e colocando um peso desnecessário, porque a gente está abandonando os ensinamentos de Jesus. E se a gente estiver atento, se a gente estiver no atentai, vigiai e orai, a gente vai. Não, isso aí eu não preciso carregar com esse peso, porque se eu me ativer aos ensinamentos de Jesus, esse fardo vai ser leve. E se vier de uma situação, enfim, de uma outra pessoa, de um outro irmão, ele vai ser nem um fardo, porque nós vamos nos empenhar, sim, em analisar o nosso sentimento, em perdoar aquela pessoa e entender que o que ela está fazendo, se ela está ofendendo, vamos dizer assim, se está ofendendo é porque nós estamos nos sentindo ofendidos. Se nós estamos nos sentindo ofendidos, nós estamos botando em ação o quê? O nosso orgulho ou a nossa vaidade. Porque a pessoa está fazendo o que pode. Lá. É assim que ela pode agir. Então, a gente tem que refletir, pensar, não deixar a mágoa atuar no coração. Deixar para lá, perdoar e ficar leve. Ficar leve porque nós estamos tentando caminhar em direção a Jesus. Então,
Por exemplo, né, se a gente diz que uma pessoa nos irrita, se a pessoa nos irrita, o problema é nosso, não é da pessoa. Então, a gente não pode deixar isso, porque a gente vai acumular essa energia negativa e a gente vai conseguir que isso venha para o corpo físico e que a gente consiga uma bela doença mesmo do corpo físico, porque isso vai acabar refletindo no corpo físico. Essa energia vai realmente atuar no nosso corpo. Então, quantos, quanta gente fica doente, não é? Um câncer, às vezes, até uma coisa grave, porque a gente vai enchendo o peito de mágoa, a gente vai pesando aquilo dentro de nós. E aí, se a gente não tiver esse autoconhecimento, se não procurar esse tipo de análise, esse tipo de atenção, esse tipo de vigilância e de oração, a gente tem que orar para conseguir, porque às vezes a gente fica ali mastigando, ruminando aquilo, e se a gente, poxa, por que eu estou perdendo tempo com isso? Então a gente pode se segurar na mão de Jesus e fazer uma oração, pedir a Ele ajuda para a gente perdoar e para a gente aliviar o coração e não deixar nada, nada, nenhuma mágoa acumular dentro da gente. Que a pessoa vai lá continuar, como eu falei, agindo da forma que ela sabe agir, assim que ela consegue, e a gente vai ficar doente à toa. Então, Jesus veio nos trazer o amor. Ele veio nos ensinar esse teor libertador do amor. O amor é libertador. Essa injeção de luz que o Chico recebeu quando entregou o presente, que ali estava materializado o perdão dele. E essa alegria e aquela luz que jorrou no coração do Chico foi a libertação. Ele foi libertado daquele sentimento ruim, daquela mágoa que ele estava carregando, daquele peso que não estava nada um fardo leve. Foi aquela operação de amor que é libertação. Então, que nós possamos trabalhar muito, porque isso tem que ser a cada minuto. Porque a cada minuto é fácil a gente escorregar. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui, presos na nossa vaidade, presos no nosso orgulho, presos no nosso egoísmo. E essa batalha tem que ser diária. Vamos segurar esse jugo de Jesus, esse jugo que é suave. Por que ele é suave? O texto está dizendo, ele é baseado no amor. Nada mais suave do que o amor. Então, vamos nos segurar nesse amor e vamos conseguir levar os nossos fardos com a ajuda de Jesus. Vamos, sim, nos empenhar em caminhar em direção a Ele. Ele está chamando. Vinde a mim. Vinde. Ele está convidando. E nós não podemos negar um convite de Jesus. Vamos lá, nós que estamos aflitos. Quem não está aflito? Todos nós, a cada dia, temos uma afliçãozinha que seja, se o dia estiver muito bom, mas temos. Então, vamos fazer a nossa parte de tentar, baseados também no autoconhecimento, nos lembrar que Jesus está aí nos chamando, que o Espiritismo está aí para nos ajudar, dando todas as bases para a nossa compreensão, para que nós possamos compreender. Vamos nos apoiar nessa fé raciocinada, que nos ajuda a caminhar de uma maneira fantástica. É um apoio muito grande. Vamos estar sempre gratos por todas as oportunidades de estudo, pelas oportunidades que a casa tão séria que nos ampara nos dá, por esse carinho, por essa dedicação enorme
que os amigos do plano espiritual têm conosco sempre, a cada minuto, nos apoiando, baseados que estão nessas leis de Deus e no amor de Jesus. Graças a Deus, um abraço muito grande e fraterno a todos.